No YouTube já tem 15 pessoas aguardando para assistir. Vamos começar? Podemos começar, Raquel. Você viu se está transmitindo? Viu com o Maico? Vai transmitir daqui um pouquinho, já vou começar, o Maico vai começar. Só me dá um toque. É para falar? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Aline Andreico, sou diretora de comunicação do SISMEC. Essa live, ela se fez necessária devido ao grande anseio da categoria em esclarecer as dúvidas sobre o piso nacional da enfermagem. Como vai ficar, se aumenta, se não aumenta, se fica como está. Então, para esclarecer e dar essas respostas tão esperadas para nós, estão aqui presentes nossa presidente Raquel da Silva Padilha e o jurídico Dr. Márcio Rodrigo Antunes. Bom, para dar início, passo a palavra agora à nossa presidente Raquel, por favor. Fecha o teu. Boa noite. Esse é um momento muito esperado por todos nós, né? Debater a implantação do Piso Nacional de Enfermagem. Implantação, isso soa como música para meus ouvidos. É um momento muito feliz. Claro que é o início de uma outra luta, nossa em particular aqui na Prefeitura de Curitiba. Como nós já esperávamos, primeiro viria a aprovação da lei e, na sequência, nós teríamos que vir buscar a implantação. E como todo mundo está curioso, ansioso para saber se vai ter aumento, quanto vai ter, como vai ser, a gente criou essa live. Eu apresento a você, bom, já foi apresentado, né, o doutor Márcio, é o nosso jurídico, ele já vem acompanhando desde o início da luta, e ele vai orientar vocês como vocês vão poder fazer cálculos, verificar se vão ter aumento, como vai ser esse aumento, e vamos conversar também um pouquinho do como nós devemos nos dirigir à prefeitura para ir buscar a implantação desse piso no nosso contra-cheque. Então, doutor Márcio, passo a palavra ao senhor. Boa noite. Oi, Raquel, boa noite, muito obrigado. Desculpa, eu estava tendo dificuldade para ativar o microfone. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marinei. Boa noite aos colegas que estão podendo acompanhar essa questão. Então, assim, o SISMEC, diante de toda essa questão do que tem ocorrido com a aprovação da PEC, né, e também da lei que instituiu o piso salarial nacional da enfermagem, então muita gente tem procurado o sindicato, a diretoria, né, a presidência,
a Marinei como diretora de comunicação, a vice-presidente a Tânia e todos os demais diretores, para perguntar como que isso ocorrerá, né, no campo prático para os servidores, como que o piso salarial será, então, implementado e se isso irá trazer ou não impacto para nós, né, vou colocar para nós servidores, como se eu fosse um servidor, para nós servidores na nossa vida real. A primeira situação, Raquel e demais, que foi levantada é o seguinte: muitos servidores tinham a seguinte opinião: eu hoje recebo mais do que o que foi estabelecido para o piso salarial nacional. Então, vamos começar com os auxiliares de enfermagem e depois nós passamos para as demais categorias, tá? Então, todo mundo sabe que até 2016, praticamente todos os servidores concursados no município na área de enfermagem ou eram enfermeiros ou auxiliares de enfermagem. Havia um quadro de técnicos, mas este quadro era de aproximadamente 80 técnicos, né, de enfermagem, que não era tão expressivo assim como está sendo hoje. Em 2016, com a alteração da legislação efetiva, na verdade, ela mudou em 2014, quando criaram o cargo de técnico de enfermagem em saúde pública, o município de Curitiba passou, então, a realizar os concursos para técnicos de enfermagem mesmo, exigindo o certificado ou diploma de técnico para os servidores, tá? Começando pela questão do auxiliar. Então, diversos auxiliares entraram em contato, seja com o jurídico, seja com a diretoria, questionando, olha, mas o piso salarial para o auxiliar, ele hoje equivale a 50% do salário do enfermeiro, que foi instituído por lei. Então, de acordo com a lei, o salário do enfermeiro é R$ 4.750, neste caso, o piso do auxiliar, 50%, equivale a R$ 2.375. Então, este é o valor do piso nacional para auxiliar de enfermagem em todo o território brasileiro por conta da legislação. Bom, e aí muita gente tem dito, não, mas eu hoje, devido aos avanços que eu tive na carreira, todos os meus crescimentos, eu já ganho mais do que R$ 2.375 como vencimento base, doutor. Então, eu não tenho direito a essa alteração, ou seja, para mim, ele não será aplicado. Não é bem assim, tá? Há um equívoco dos profissionais ao fazerem este cálculo. Vejam, existe hoje no município de Curitiba um plano de carreira, e este plano de carreira, decorrente lá da Lei 11.000 de 2004, esta lei trouxe, então, como as carreiras são organizadas, e dentre essas carreiras nós temos o cargo de técnico de enfermagem e saúde pública, tanto a parte especial, que são os auxiliares, como a parte permanente, que são os técnicos de enfermagem propriamente ditos. No caso específico dos auxiliares de enfermagem, gente, o salário inicial do piso salarial, ele tem que ser implementado lá no início da carreira. Doutor, sindicato, como que eu vou saber qual é o início de carreira que eu estou localizado? Então, antes de mais nada, eu quero ter acesso a toda a planilha. Como que eu faço, doutor? Eu vou buscar no site da Prefeitura de Curitiba, Portal da Transparência e Gestão de Pessoal. Tem uma tabela salarial, que é o último ícone que tem lá, tabela salarial, que ela foi atualizada com a lei que concedeu o reajuste, que é um reajuste de acordo com a inflação, no ano de 2022, para todos os servidores do município de Curitiba, concursados ao município, que são estatutários. Pois bem, essa tabela, se todos pegarem, na página 8 dela, tá, nós temos o início da tabela salarial dos profissionais que são auxiliares de enfermagem. Aqui, eu acho que é importante a gente deixar claro que nós temos duas situações em Curitiba, porque eu tenho a parte especial, auxiliar de enfermagem, eu tenho a parte especial, auxiliar de enfermagem,
Perfeito. A página 1 ali que foi salvo, Raquel, né? Ele está na página 8, lá para quem entra no sistema, é que aí foi mandado... Essas são as tabelas salariais da prefeitura, doutor. Isso, para o auxiliar de enfermagem para o técnico. Se puder subir lá na primeira página, Raquel, eu agradeço. Então, veja, a primeira página da tabela, que concedeu o aumento linear de 10,25, lá conforme a lei municipal informada, nós temos que o auxiliar de enfermagem, concursado no município, que não tem nenhuma progressão, ou seja, ele não apresentou diploma de nível, não apresentou o diploma que ele terminou o nível médio, porque aquele é nível fundamental, ele não apresentou nada, ele não teve crescimento nenhum, foi uma opção dele, tá? No início de carreira, então, ele está no padrão 5.000, referência 1, cujo salário base inicial é de R$ 1.669,86. O que isso significa? Servidores da enfermagem, auxiliares de enfermagem propriamente dito. Significa que o sindicato, ele entende, tá? Uma vez que o cargo ali é auxiliar de enfermagem, tá? Ele entende, já requereu para o município, na semana passada, já foi encaminhado um ofício para o município cobrando que tome as providências para a implantação do piso salarial a partir de janeiro. Eu já vou voltar lá o que diz a emenda constitucional, tudo bem? Mas o que eu quero Só um pouquinho, Raquel, eu preciso diminuir, para eu poder trabalhar. O que diz a emenda constitucional, doutor Márcio, em relação ao que está vindo? Como vocês sabem, vocês são servidores públicos e a legislação deixa claro, tá, que, como vocês são servidores públicos, sejam eles servidor público da União, dos estados, né, União, Estados, Distrito Federal e município, para que eu possa ter o aumento, ou para que eu tenha algo que impacte na questão salarial de servidor, o projeto de lei ele tem uma iniciativa. Essa iniciativa é do chefe do Poder Executivo competente. Então, o Congresso Nacional, quando teve ciência disso, antes de mandar para a sanção presidencial o projeto de lei que instituiu o plano de carreira, né, o piso salarial da enfermagem, então, o que ele fez? Ele fez uma alteração na Constituição Federal, né, que foi feito por meio da emenda constitucional número 124/2022, dizendo o seguinte, tá? Essa parte ela interessa especificamente para os servidores públicos. Ele alterou o artigo 198, parágrafo 12 e 13. Parágrafo 12 diz o seguinte: lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico, auxiliar e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Parágrafo 13. No caso da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12, que é a lei que instituiu, né, o piso salarial nacional, deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Então, por se tratar de órgão público, tá, em tese, né, conforme já em tese, como tem que ser, esta iniciativa competiria ao chefe do Poder Executivo. Então, para que não viesse, e aí nós depois vamos tratar da questão da ação direta de inconstitucionalidade, mas para que não viesse nenhum questionamento e não essa lei já não nascesse com vício, né, independente do que estão dizendo hoje, mas para que não desse problema, então foi segurada a sanção da lei e foi promulgada a emenda constitucional para que fosse dado amparo legal para a criação do piso salarial. Então, por isso que ele fala, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei, ele deverá prever a dotação orçamentária para implementar no exercício seguinte. É por isso que os servidores públicos, como a lei foi
sancionada agora dia 5 de agosto, né, de 2022. Então, como ele foi sancionado no mês de agosto de 2022, de acordo com a emenda constitucional, os poderes públicos da União, né, estados, Distrito Federal e municípios, eles terão que implantar esse piso salarial a partir de 2023, no exercício seguinte. Então, isso significa, doutor, que nós não vamos receber, então, até dezembro? Não, não vão. Vão receber a partir da folha salarial de janeiro de 2023, caso o gestor público municipal cumpra com o que está na lei, né? Ele pode descumprir, né? Eu vou comentar rapidamente a questão de descumprimento, porque eu não posso dizer que houve um descumprimento, mas eu vou dar um exemplo. Todos vocês, servidores, têm conhecimento que, por conta da pandemia Covid, o que houve com os servidores? Não houve contagem de tempo para fins de licenças e para anuênio, biênio, triênio ou quinquênio, tá? Então, esses vencimentos, eles ficaram estagnados e não era contado o tempo. O que o Congresso Nacional fez? Ele mudou a lei, né? Alterou a lei complementar, autorizando que para algumas categorias, entre eles os profissionais da saúde, e aí, né, estamos falando também dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, esta suspensão de contagem não se aplica. E para vocês foi contado. O que houve no município de Curitiba? Ele não implantou em janeiro, não implantou em fevereiro, não implantou em março, não implantou em abril. Salvo engano, em maio, ele pagou o retroativo as diferenças desde janeiro, porque é o que a lei dizia, certo? Então, isso pode acontecer com piso salarial? Pode, né? Ele poderá vir aqui, não implantar já em janeiro, porque ele está adequando toda a questão orçamentária e toda a questão do plano de carreira, implantar, né, vamos dar como exemplo o mês de março? Pode, desde que ele retroaja o pagamento desde janeiro, tudo bem? Mas isso é uma questão da competência dele. Fato é, a partir de janeiro, se não for implementado, não havendo alteração no texto constitucional, muito menos na lei, e essa alteração vai vir do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, se não tiver nenhuma suspensão, está vigente, estando vigente, todos vocês têm direito à implantação a partir de janeiro do piso salarial. Bom, voltando, Raquel e demais colegas, aonde que, então, eu tenho que implantar o piso salarial, doutor, para o auxiliar? O sindicato entende que, uma vez que vocês têm uma carreira, né, decorrente de lei, e essa carreira prevê que o auxiliar de enfermagem ele inicia no padrão 5.000, referência 1, nós entendemos que o piso salarial de R$ 2.375 do auxiliar terá que ser implantado ali. O que vai acontecer com isso? Tá? Com isso, todos os demais valores das referências 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Bem como vai até a 36, né? E também os padrões 5.001, Raquel, na página 2, ali, se você puder descer, que também são auxiliares. Aí você tem os demais auxiliares, que são os auxiliares de nível médio, né? Que já conseguiram progressão na carreira, e aí vocês têm 3 opções de progressão, ou vocês estão no 5.001, 5.002 ou 5.003. Até aí são auxiliares de enfermagem. Então, é ali que vai interferir. Então, toda a cadeia de crescimento na carreira vai interferir para todo mundo. Doutor, como é que eu vou saber, ou CISMEC, melhor dizendo, como é que eu vou saber como que eu faço o meu cálculo, para eu saber aonde eu estou na carreira e quanto isso vai impactar nesta carreira, nessa tabela que o município usa hoje, tá ok? Que é a que está vigente. Então, nós estamos trabalhando na tabela vigente. Basta vocês fazerem o seguinte cálculo. Vocês vão pegar os olerites de vocês, tá? O último olerite, e vai ver o teu vencimento básico. Doutor, o meu vencimento básico, eu vou pegar aqui como exemplo, Raquel, só para a gente trabalhar, o padrão 5.002, referência 6, tá bom?
Então, veja, quem está no padrão 5.002, referência 6, doutor, ele tem um salário base de R$ 2.629,54. R$ 2.629,54. A partir de agora, para todo mundo, é uma regra de 3 que nós vamos fazer, tá? Então, vocês, servidores, irão fazer uma regra de 3. Eu vou pegar o meu salário base, em que eu estou hoje, e vou verificar quantos por cento ele significa de diferença para o salário do início da carreira. Qual que é o salário do início de carreira hoje? R$ 1.669,86. Então, eu vou pegar o salário básico, como eu peguei lá, o padrão 5.002,6, o salário é R$ 2.629,54, eu vou pegar este salário e vou multiplicar por 100, tá? Para qualquer salário eu vou fazer isso, doutor? Para qualquer salário, independente de qual nível e referência eu esteja, no 5.000, 5.001, 5.002, 5.003, seja da referência 1 até a referência 36. Eu vou pegar o salário que eu estou, vou multiplicar por 100, e este resultado eu vou dividir pelo salário da carreira inicial, conforme o plano de carreira. Qual é a minha carreira inicial hoje? É o padrão, se quiser voltar na página 1, Raquel, por favor. É o padrão 5.000, referência 1. Então, eu vou pegar o resultado da minha multiplicação e vou dividir por R$ 1.669,86. Doutor, neste caso específico, eu achei o seguinte resultado: 157,47068, alguma coisa. Mas vamos arredondar para 2 casas decimais. Significa que essa diferença foi de 157,47. O que é isso? Significa que você ganha o equivalente a 157,47%, né, do salário inicial. Em outras palavras, em relação ao salário inicial, eu, servidor, que estou no 5.002, referência 6, recebo um salário que equivale a 57,47% superior ao salário da carreira inicial, padrão 5.000, referência 1, tudo bem? Então, eu ganho 57,47% a mais. Como é que vai ficar meu salário hoje, doutor? Ou Sismec? Como que eu vou fazer o meu salário? Qual que é o salário do piso nacional para auxiliar de enfermagem? 50% do salário do enfermeiro. O salário do enfermeiro, 4.750. Então, eu vou pegar 4.750 e vou dividir por 2. Então, o salário inicial deverá ser 2.375. Ou seja, eu que estou no padrão 5.002, referência 6, tenho que aplicar sobre o novo piso salarial um acréscimo de 57,47%. Ou seja, a minha remuneração vai aumentar. A minha remuneração não, meu vencimento básico, me desculpe. Mas vai também na remuneração, por quê? Porque ele vai impactar em todas as demais verbas. Mas o meu vencimento base passará a ser de quanto? Ele vai me dar um aumento de R$ 1.364,91, e o meu novo piso salarial, que hoje está sendo de 2.000... Cadê? 2.003... Raquel, desce para mim lá, que nós estávamos falando, no 5.002, nível 6. Por favor. Então, no 5.002, nível 6, que hoje ele está em 2.629,54, ele passará a ser, na nova planilha, R$ 3.739,91. Ah, doutor, então essa história de que eu já ganho acima do piso salarial, por isso que foi pego, eu achei que eu não teria aumento, então eu terei aumento? Sim. Por quê? Porque vocês estão em carreiras, e o piso nacional ele tem que ser colocado no início da carreira. Então, o sindicato ele já oficiou o município para que sejam tomadas as providências necessárias para a implantação do piso salarial.
Doutor, eu estou em outro nível de referência, o cálculo é sempre o mesmo? O que eu vou fazer, novamente? Eu pego o meu salário base atual, tá? E vou multiplicar por 100. Sempre, sempre. Para qualquer servidor. Pego o salário base, multiplico por 100. Este resultado, ok? Este resultado, eu vou dividir pelo salário da carreira que existe hoje. A carreira inicial hoje do auxiliar de enfermagem tem salário de R$ 1.669,86. Pronto, doutor, fiz essa divisão. Digamos que outro servidor encontrou, em vez de 157,47, ele encontrou o resultado como 140. Tá? Significa o quê? Que ele recebe 40% a mais do que o salário da carreira inicial. Então, ele vai pegar o novo piso, R$ 2.375, e vai fazer o quê? Vai multiplicar por 40, ou 1,40, ou vai somar com 40%. Ele vai chegar ao novo salário, certo? Então, conforme eu falei, o cálculo é muito simples, tá? É uma regra de 3 que eu vou fazer para qualquer salário. Doutor, eu já sou técnico. Daí, Raquel, desce para mim na página 3, tá? Desce na página 3. Por quê? Porque na página 3 eu tenho o salário inicial de técnico que o município paga. O técnico hoje que o município paga tem um salário de R$ 2.307,84. É esse o salário que ele paga. Quanto que é o novo piso salarial do técnico, de acordo com a legislação? É 70% do salário do enfermeiro. Isso significa que ali onde aparece 2.307,84, o município terá que substituir por um salário de R$ 3.325. R$ 3.325. Ok, doutor? E agora? A mesma coisa que eu fiz para o auxiliar. Eu vou pegar o meu salário, eu vou pegar qual é a diferença deste salário, tá? Eu vou pegar hoje, digamos que eu tenho aqui, dificilmente vai ter, mas tem o pessoal que passou pela progressão. Vamos pegar aqui, Raquel, um técnico que esteja na referência 5.005, nível, vou pegar um 5.006, lá no último nível, 3, padrão 5.006, referência 10. Tem servidor assim? Tem servidor que está se aposentando, que hoje, como técnico, ganha R$ 3.913,27, tá? Este é o salário base dele hoje. O que ele vai fazer? Ele vai pegar este salário base dele, R$ 3.913,27, e vai multiplicar por 100. Quanto que deu? 391.327. E ele vai dividir esse salário para ele saber quanto que ele recebe a mais em relação à carreira inicial. Ele vai dividir pelo salário inicial do técnico agora. Ele não vai lá em 1.600. Ele já é técnico. Técnico, parte permanente. Ele vai dividir pelo salário inicial da carreira no 5.004, nível 1, referência 1. Então, ele dividiu por R$ 2.307,84. Ele chegou a uma diferença, gente, de 69,56%. Significa o quê? Ao salário que tem hoje, no início de carreira, ou o técnico de enfermagem, ele ganha 69,56% a mais. Por quê? Ele já está se aposentando, vamos dizer assim. Tá, doutor? E como é que vai ficar no novo salário? Conforme nós falamos, de acordo com a lei que foi sancionada, o piso salarial do enfermeiro, tá? Ele passou a ser agora, deixa eu só colocar aqui para fazer o cálculo, 56%. Ele passou a ser de R$
R$325. Este é o piso. Então, o que eu vou fazer, doutor? O que eu vou fazer, Sismec? Eu vou pegar o salário da carreira, do piso de enfermeiro, e vou multiplicar pelo percentual que eu achei que é o que eu ganho de diferença hoje. Vou multiplicar, tá? Ou vou somar com 69,56%. Significa que o piso da carreira de técnico, você vai ter um acréscimo quando for implantado de R$ 2.302,87. Doutor, significa então que o meu piso agora, que é 5.006, referência 10, que hoje é 3.913,27, passará a ser de R$ 5.637,87. Sim, é isso que vai acontecer. Para todo mundo? Para todo mundo. A regra de cálculo é a mesma. Basta eu pegar o salário de cada uma das carreiras, e isso vale para o enfermeiro também, e vou colocar lá no início da carreira. A tabela do enfermeiro, gente, nós temos uma situação especial. O enfermeiro, nós colocamos, o sindicato colocou, inclusive, no ofício, o enfermeiro ele não está sozinho na tabela, tá? Então, se vocês pegarem a tabela do enfermeiro lá nesse local que eu informei, ele está na página 28. E na página 28 ele fala dos seguintes profissionais: assistente social, biólogo, químico, psicólogo, fisioterapeuta, tá? E demais outros servidores. Tá? Você pegou aí, Raquel? É isso aí. Ele está lá, então ele começa no padrão nível 1, 41,30, 41,31, 41,32. Por que temos que fazer essa observação, senhora presidente? Porque a lei, ela diz respeito única e exclusivamente aos profissionais da enfermagem. Então, a alteração na tabela é para a enfermagem. Então, nós temos duas situações. Ou eles vão criar uma tabela própria para o enfermeiro, tá? Pode ser idêntica a essa, mas onde não vai ter os demais profissionais anotados, tá? Ou eles vão criar uma nova tabela para os demais e vai deixar essa para o enfermeiro. Doutor, qual é a regra que eu vou fazer para o enfermeiro? A mesma, tá? Veja, o enfermeiro tem como piso salarial inicial na prefeitura R$ 3.500,55. Este é o piso salarial do enfermeiro no início da carreira. Doutor, eu estou já no 41,32, nível 10 também, Raquel. Se puder dar um zoom aí para pegar este. Sim. Ele está um pouquinho para cima aí. Isso, do lado direito. A última tabela do lado direito. Eu estou no nível 10. Então, no nível 10, o enfermeiro recebe, tá? R$ 5.935,67. Então, eu tenho lá várias especializações, tenho mestrado, tenho doutorado e já tenho 15 anos de prefeitura, pelo menos. Né? Não sei, estou dando um exemplo. Então, lá no nível 10, ele recebe R$ 5.935,67 de vencimento base. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 5.935,67. Foi o valor que nós encontramos na tabela. Ele vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo salário inicial na carreira, que é o primeiro valor lá que a gente viu, 3.500,55. Então, dividido por 3.500,55. O que isso significa? Ele ficou igual ao colega. Significa que ele ganha 69,56% a mais do que o enfermeiro no início de carreira, tá? O município, provavelmente, se ele seguir e manter essa tabela, ele vai atualizar. Quando ele tem lá as fórmulas, ele vai atualizar a tabela inicial, automaticamente vai fazer todas, tá? Mas o que significa, então, doutor?
Então, significa que você vai pegar o piso salarial do enfermeiro, que é de quanto? Vamos pegar lá a legislação. O enfermeiro tem piso salarial de R$ 4.750. Então, ele vai pegar 4.750, que é o salário inicial do enfermeiro, e vai somar o que ele ganha de diferença ao salário hoje no início de carreira. 69,56%. Ou seja, o piso salarial dele vai ter um acréscimo no que ele recebe hoje de R$ 3.304,10. Em outras palavras, ele passará a receber de vencimento básico R$ 8.054,10. Ok? Eu acho que essas são as considerações a serem feitas sobre o piso salarial. Então, novamente, tá? Seja qual for a carreira, eu quero saber qual é a diferença em percentual que vai se aplicar do meu salário ao que eu recebo. Eu vou pegar o meu salário, tá? Vou multiplicar por 100 e vou pegar na carreira que eu estou hoje. Enfermeiro, técnico de enfermagem, parte permanente ou auxiliar de enfermagem. Vou pegar o inicial de cada carreira e vou dividir pelo resultado. Então, peguei meu salário vezes 100 e divido este resultado pelo início de cada carreira. Localizei o percentual que vai ser aplicado no piso salarial para todo mundo, ok? Para todo mundo. Essa é a diferença que vocês vão ter. Gente, essas são as considerações, tá ok? O SISMEC está à disposição para auxiliá-los nisso, né? Dentro das possibilidades. Veja, não tem como o SISMEC ficar fazendo cálculo para todo mundo, tá? Então, eu peço que vocês, assim, tentem fazer os cálculos. Não conseguiu entender, eu acho que nós vamos fazer publicar no site, Raquel, de repente, pedir para alguém nos auxiliar a publicar isso de uma forma bem didática para que todos os servidores possam fazer em cada uma das carreiras, tudo bem? Com isso, nós explicamos a carreira, né? Como vai ficar. Agora, vamos a possíveis questionamentos que os servidores têm. Doutor, a lei já foi sancionada e eu trabalho num hospital particular. E o hospital particular, de acordo com a lei, deve implantar já a partir do dia 5 de agosto, significa que em setembro eu já irei receber com o novo piso salarial. Por que que eu lá no hospital particular ou na clínica, né, ou onde eu trabalho, vou receber já com essa diferença e no município não, tá? Porque o órgão público tem uma sistemática e uma regra diferente. Eu preciso prever como que eu vou implantar isso na carreira. Então, eu não posso simplesmente implantar. Eu tenho que prever como eu vou fazer isso e como que isso vai se dar na carreira de cada servidor, e eu tenho que ver qual é o impacto orçamentário disso. Por quê? Como todos sabem, a grande briga que existe tudo bem, eu vou ter um impacto de quanto na minha folha de pagamento, né? Uma das questões que foi discutido é que esse impacto seria na ordem de 16 bilhões de reais para que fosse implantado o piso salarial da categoria para todos os profissionais, ok? Então, assim, esse dinheiro vai vir de algum lugar. Então, os deputados, o Congresso Nacional, podemos dizer, ele já estabeleceu como que vai vir isso, da onde vai vir esse dinheiro. Tá. Doutor, nós temos agora uma situação que é o quê? Tá? Qual é a situação que nós temos? Nós temos, tá, a Confederação Nacional de Saúde, que representa os hospitais privados, Santa Casas de Misericórdia, diversos entes, tá, empresariais da área da saúde que entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Eles estão alegando alguns vícios formais e materiais
sobre a implantação do piso salarial. Mas, na verdade, vamos deixar bem claro, eles não querem pagar o aumento, né? Eles alegam, por exemplo, que lá no norte, no nordeste, por exemplo, o impacto é de quase 200% sobre a folha de pagamento que eles têm hoje. Significa o quê? Por exemplo, se aqui no Paraná um auxiliar em início de carreira ganha em torno de R$ 1.700, muito provavelmente, eu não fui atrás de qual é o valor no norte, né, porque nós estamos focados no município de Curitiba, mas apenas a título de exemplo, talvez nessas regiões o profissional auxiliar de enfermagem hoje receba um piso salarial de um salário mínimo, né? R$ 1.200 para atuar como profissional de enfermagem, né? Ou seja, é um desrespeito com a categoria, né? Essa luta dos profissionais de enfermagem, ela já ocorre pelo piso da categoria, ela já tem essa discussão no Congresso há mais de 20 anos. Até hoje não se conseguiu trabalhar, e a conscientização para a criação e a implantação do piso salarial, ela só veio, né, verdade seja dita, infelizmente, ao custo, e aí peço desculpa, senhora presidente, de trazer isso à tona, mas ela só veio com o quê? Com o adoecimento de muitos profissionais de enfermagem e outros da área de saúde, mas também, infelizmente, com o falecimento de colegas de vocês que, infelizmente, perderam a vida, porque são, né, obrigatório o atendimento, vocês não têm como negar o atendimento dos pacientes com a Covid, e a vacina, ela começou, né, ela veio, pelo menos aqui em Curitiba, os profissionais de enfermagem, ela iniciou, salvo engano, em janeiro ou fevereiro de 2021, ou seja, quase um ano depois de pandemia. Então, durante um ano, né, ou próximo a um ano, vocês atenderam a população, né? Por isso, vocês são tidos como heróis, né, perante a população como um todo, porque vocês atenderam a população, atenderam os pacientes acometidos com a Covid sem ter nenhum tratamento, ou seja, a única coisa que vocês tinham, quando muito, eram os EPIs. Lembrando, inclusive, que em diversos órgãos públicos, Curitiba não é diferente, há discussão, como em outros hospitais, sobre o fornecimento dos EPIs e EPCs, né, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, principalmente os de proteção individual, que estejam de acordo com o que as agências reguladoras e o Ministério da Saúde estabeleciam para uso no atendimento dos pacientes com a Covid. Gente, eu acho que era isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, estamos à disposição. Sim, tá? Existe, então, essa ação direta de inconstitucionalidade? Existe. Está sendo discutido? Está. Então, o que acontece? Essa ação direta de inconstitucionalidade, para que todos pesquisem, ela tem uma numeração, ADI 7222, ela está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele determinou agora a intimação dos órgãos públicos para que eles se manifestem em alguns dias antes dele decidir se irá ou não suspender os efeitos da lei. Então, veja, mesmo que ele suspenda, ele não está cassando a lei, ele está suspendendo até a decisão final. Isso pode acontecer, né? Vai depender da interpretação que ele vai dar. Vai depender, na minha opinião, minha humilde opinião, vai depender do momento político e da questão que se construiu no país e como surgiu o piso salarial da categoria, certo? Hoje nós temos essa emenda constitucional que previu essa questão dos aumentos, principalmente para os servidores públicos, né, que tinha a previsão de que seria implantado, né, se houvesse uma lei, seria implantado a partir do ano seguinte em que fosse sancionada a lei, e a lei finalmente foi a sanção. A partir de agora, o Supremo vai decidir, monocraticamente, eles pedem que o ministro decida e suspenda a lei. Acho que alguns já devem ter acompanhado, existem juízes no país que, atendendo requerimentos de alguns hospitais, suspenderam
a eficácia da lei, ou para que não seja aplicada a lei imediatamente para eles, ou então não seja aplicado multa, mas assim, aí todos os sindicatos, né, estão tomando as providências, podem ter certeza disso, para que a lei seja feita valer enquanto não haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje, essa lei ela está vigente, tá? Ela é íntegra, tá? E com isso, em tese, tá? Enquanto não houver nenhuma decisão contrária, em janeiro será, sim, necessário ser refeito o enquadramento de todos os servidores no plano de carreira do município de Curitiba. Pessoal, último ponto, Raquel, só para deixar claro em relação à lei, saíram algumas cartilhas, e aí eu acho que não caberia nem a discussão para os órgãos de fiscalização, tá? Acho que não é competência de órgão de fiscalização tratar sobre carga horária, se o piso salarial está atrelado à carga horária. A lei não fala de carga horária, certo? A lei diz que o piso salarial é de tanto. Se o Congresso Nacional quisesse ter falado de carga horária, ele teria falado. E pode ser que, se houver alguma situação nisso, o Congresso Nacional volte a se debruçar e aí sim aplicar, de repente, a carga horária de 30 horas, 36 horas, 40 horas ou o que dizem 44 horas. O fato é, ele diz que o piso salarial dos profissionais da enfermagem é esse que está na lei. Mas, doutor, a nossa carga horária é menor. Então, ele poderia aplicar este valor para uma carga, proporcionalmente à minha carga horária? Nós, né, enquanto sindicato, entendemos que não, tá? Porque a questão da carga horária é anterior. Então, vocês têm direito adquirido à carga horária. A lei é clara, é o piso salarial, ele não está vinculado à carga horária, certo? Então, em tese, vocês, profissionais de enfermagem, com carga horária no município de 30 horas, iriam receber, sim, os valores conforme previstos em lei. Este é o entendimento do sindicato, né? O gestor pode ter um entendimento diferenciado, essa é uma decisão que cabe a ele. Se ele está correto ou não, depois das entidades sindicais, no caso o SISMEC, que é o representativo, vai buscar o judiciário para tratar do assunto caso haja necessidade. Nós entendemos que ele irá aplicar o piso salarial. Por quê? Porque o piso salarial não está vinculado à carga horária. Tudo bem? Senhora presidente, agradeço a oportunidade, agradeço o convite e me coloco à disposição. Doutor, eu tenho algumas perguntas que apareceram aqui no chat, aliás, no YouTube, eu vou ler para o senhor. Respondendo conforme a fórmula, solicitar a fórmula, eu mesma vou responder, que depois a gente vai escrever a fórmula e disponibilizar para os servidores, para os sindicalizados, né? E teve uma pergunta aqui sobre a equiparação, se é necessário entrar com o processo para o novo piso salarial como técnico. Quer dizer, eu acho que ela quer saber se no processo de equiparação a gente vai ter alguma diferença, vai usar o novo piso salarial do técnico. Tá, então vamos lá. Veja, gente, só para deixar bem claro, tá? Hoje, nenhum advogado, seja aqui do SISMEC ou os advogados particulares que tenham ação, ele entrou com um pedido de equiparação salarial, tá? Por quê? Nós temos uma vedação constitucional, tá? Que nós não vamos entrar no mérito aqui, o sindicato já está analisando uma situação, né, talvez uma brecha na lei, para eu não tratar como equiparação salarial, tudo bem? Mas o nome equiparação salarial propriamente dito, ele é vedado, tá, pela Constituição Federal, eu não consigo equiparar o salário. Então, o que nós temos? Nós temos uma coisa chamada desvio de função. Doutor, o desvio de função é a equiparação salarial?
em linhas gerais, sim, tá? Ele está equiparando, tá? Mas não é que eu estou equiparando. Você está ganhando desvio de função, por quê? Porque você, servidor auxiliar de enfermagem, está desempenhando funções que são de técnico de enfermagem, ok? Então, não é a equiparação salarial, é que os advogados estão demonstrando em juízo que os servidores auxiliares de enfermagem do município de Curitiba realizam atividades que não são de auxiliares. Ah, eu faço atividade auxiliar? Faço. Mas eu faço também atividades que são de técnicos de enfermagem, para não falar de enfermeiros e outros profissionais, ok? Mas o trabalho que tem sido feito é o quê? O trabalho que tem sido feito é demonstrar em juízo que vocês fazem atividades que vão além daquilo que vocês têm da carreira para a qual vocês fizeram o concurso, do cargo para o qual vocês fizeram o concurso, que, aliás, não existe mais, né? O prefeito, em 2014, com a criação do novo cargo, ele extinguiu o cargo de auxiliar de enfermagem. Prova disso é que nos olerites de vocês, hoje, vocês estão como técnicos de enfermagem em saúde pública. Raquel, foi bom colocar isso. Doutor, o município de Curitiba pode vir com a seguinte hipótese, porque já perguntaram. Vocês não são técnicos de enfermagem, vocês são técnicos de enfermagem em saúde pública. Portanto, vocês não serão reenquadrados com esse piso salarial. Isso pode acontecer? Não. Gente, vamos lá. Existe uma lei que rege a enfermagem, ok? E essa lei estabelece quais são as profissões da enfermagem. Enfermeiro, técnico e auxiliar. Tá, doutor, e da onde tirar o nome de técnico de enfermagem em saúde pública? Em primeiro lugar, veja, pode existir uma especialidade denominada técnico de enfermagem em saúde pública. Não sei, algum curso, né, oferece a especialização em técnico de enfermagem em saúde pública, que é só para atender a questão de SUS, propriamente dito, tá? Vamos dizer assim. Mas vamos ser... é que isso aqui vai ficar na live, Raquel, mas enfim, vamos ser práticos. O que houve? O prefeito, que estava até então, ele tendo ciência de que os profissionais da enfermagem do município de Curitiba exerciam, na verdade, a função de técnico e não de auxiliar, o que ele fez? Ele criou uma lei, e nessa lei, o que ele fez? Eu vou juntar o cargo de auxiliar com o de técnico. Então, eu junto auxiliar de enfermagem na parte especial e o técnico de enfermagem propriamente dito na parte permanente. E ele juntou os dois numa única carreira, que é a carreira que ele criou. Técnico de enfermagem em saúde pública, tá? Se essa lei é ilegal, se ela é inconstitucional, isso tem que ser discutido por aqueles que entendem de direito. Não seremos nós, enquanto representantes dos servidores, vamos dizer que ela é inconstitucional, ok? Mas o fato é, a lei, o cargo de auxiliar de enfermagem, o cargo auxiliar de enfermagem, não existe. Hoje o que nós temos é técnico de enfermagem em saúde pública, traço, parte especial. E aí temos duas partes especiais, uma nível fundamental e uma nível médio, que é a carreira de vocês. Bom, então, por que ele fez isso? Por que ele colocou dessa forma? Porque ele tem ciência que vocês desempenham a função de técnicos de enfermagem, ele criou essa carreira para fazer a transição administrativa de vocês para técnicos de enfermagem. Essa era a opção legislativa. Então, veja, vou pedir Vênia aqui, Raquel, mas eu vou trazer o nome. O senhor prefeito, até então, que hoje é deputado federal, Gustavo Fruit, né, que fez isto, ele fez, sim, pensando já em transitar. Inclusive, está na lei, né? Ele iniciou com 350 auxiliares, todo ano abriria a transição, até que todos os profissionais passassem pela transição e tornassem técnicos de enfermagem. E ele não teria mais a parte especial, e ele só faz concurso hoje para a parte permanente. Todavia, né,
Curitiba decidiu eleger como gestor uma outra pessoa, e essa outra pessoa, peço desculpas, senhora presidente, mas ela nunca atendeu o interesse de servidores. Ela não atende servidor, tá? Ele pode atender interesses outros, mas nunca vai atender servidor. O que que ele fez? Ele suspendeu, tá, a transição, suspendeu os crescimentos que vocês tinham enquanto servidores por uma opção legislativa dele. O que ele alega, o sindicato já está analisando para verificar possíveis inconsistências, mas ele decidiu que não ia transitar. Pois bem, lá atrás, todos os sindicatos, na época, outra entidade sindical representava a enfermagem, hoje, por ser detentor da carta sindical. Quem representa, de acordo com a carta sindical, é o SISMEC, não existe outro sindicato. Ah, mas eu estou filiado ao outro sindicato. Essa é uma opção tua, não deveria estar lá. Por quê? Porque legalmente ele não te representa, tá? Quem representa e detém a carta sindical é o SISMEC, tá? Ah, então, isso é indiscutível, não se abre discussão, tá? É uma opção tua, eu não posso obrigar você a não se sindicalizar. Nós vivemos num país livre, né? Se você quer pegar a tua contribuição e fornecer para uma entidade que não é que te representa, é uma posição política tua que o SISMEC vai depois ver quais as medidas podem ser tomadas em relação a isso. Mas, então, a questão do enquadramento, Raquel, é isso. Tá, doutor, mas você ainda não me disse. Se eu entrar, então, com desvio de função, vai mudar? Vai, porque, assim, o que vocês têm que entender? Ele vai... Mas, assim, ele vai mudar a partir de janeiro de 2023, porque hoje você não recebe isso. Então, ele não vai retroagir, tá? Hoje você vai tratar o auxiliar de enfermagem para o técnico de enfermagem pela tabela existente, que está dando uma diferença na justiça de 15,8744%. Qualquer advogado que esteja com esses processos, seja aqui nós do SISMEC, e sejam outros advogados, daí eu sei, Raquel, que os servidores podem falar, nossa, doutor, mas você comenta que outros advogados entraram com a ação. Vou ser muito honesto. Claro que eu prefiro que entre pelo sindicato, eu gostaria que todo mundo entrasse aqui. Mas o que eu quero mesmo é que vocês ganhem, enquanto servidores, e vocês tenham reconhecido o desvio de função, porque uma forma do reconhecimento do desvio de função talvez seja para que o prefeito reconheça o direito de vocês e faça a transição administrativa, né? Mas isso é uma decisão política dele, não compete a mim discutir isso. Mas, doutor, em janeiro do ano que vem, então, implemento o piso salarial. E eu sou auxiliar e ganhei a diferença para o técnico. O que vai acontecer? Vai pegar o teu salário que você vai estar de auxiliar pela lei do plano, né, nacional, do piso salarial nacional, e vai pegar a diferença para o técnico também com o piso salarial nacional. Nossa, doutor, eu posso ganhar mais do que eu estou ganhando agora? Sim, este é o objetivo, ou esta é a situação de você trabalhar em desvio de função. Aí, uma outra pergunta em questão de enquadramento e desvio de função, senhora presidente. Como que o município pode resolver essa minha vida? Vou falar como estão os julgamentos hoje. Tá? Os julgamentos têm vindo no sentido. Tá? Os juízes têm reconhecido o desvio de função, seja com o SISMEC, seja com os advogados particulares, seja como for, mas, assim, está sendo provado o desvio de função. Sendo provado o desvio de função, o que acontece? Ou eu vou cobrar até o momento do ajuizamento, ou algumas situações o tribunal tem dito que vai ser pago enquanto este perdurar. O município tem duas opções. Ou ele tira o servidor do desvio de função e faz vocês fazerem exatamente a função para a qual vocês são concursados, como auxiliares de enfermagem, ou ele vai fazer o quê? A transição. Aí me perguntaram o que é mais barato. Veja, nós entendemos que é mais barato ele fazer a transição dos servidores de auxiliar para técnico do que ele continuar insistindo que vocês fiquem como auxiliares. Por quê?
Porque se ele tirar as funções do técnico que o auxiliar faz, ele vai ter que colocar um técnico no lugar. Ou seja, ele vai ter o auxiliar e vai ter o técnico fazendo a mesma coisa no mesmo setor, pagando mais. Qual é a vantagem financeira que eu tenho nisso? Nenhuma. Simplesmente porque eu, gestor, não quero dar o braço a torcer? Talvez seja isso. Não sabemos o que se passa na cabeça do gestor. Veja, sabemos que ele entende que eu tenho alguns princípios legais para trabalhar, não vou entrar nesse mérito, mas todos nós sabemos que servidor não tem vez com essa gestão. Infelizmente, quando muito, vocês têm a correção inflacionária. Ponto. Mais nada. Raquel, espero que tenha conseguido explicar isso. Conseguiu sim, doutor. Inclusive, tivemos mais algumas perguntas no YouTube, mas já estão contempladas, que seriam com relação à carga horária, se vai ser proporcional, se já respondeu, e agora com a equiparação. Então, eu agradeço muito, foi muito boa a sua palestra, a sua explanação, acho que as minhas dúvidas todas foram contempladas. O que eu gostaria aqui de falar também com a categoria é assim, que nós agora é uma luta, nós precisamos nos unir, precisamos nos mobilizar para que o prefeito implante esse piso, e que ele, agora nós temos até o dia 31 de agosto, para que isso já faça parte da previsão orçamentária do ano que vem. Então, está aí, todo mundo está vendo quais serão os benefícios de que nós realmente temos uma lei a nosso favor e que nós precisamos agora buscar que isso seja implantado. Eu preciso que todos os servidores, os representados, sindicalizados, não sindicalizados, venham com a gente, vamos unir forças e demonstrar para a prefeitura que a gente não vai deixar que isso fique para depois. Nós queremos os nossos direitos cumpridos conforme a lei. Oi? A hora que você terminar, eu só esqueci de comentar dos aposentados, depois, se você me permitir, eu quero fazer essa menção. Sim, eu até tinha anotado aqui que é preciso que você explique para os aposentados que eles estão todos ansiosos para saber também. Mas, assim, esse é o momento da gente se unir e da gente ir à luta, e não desanimar, não deixar que nossos direitos não sejam cumpridos. Nós viemos aqui já há quase 2 mandatos desse prefeito, que suspendeu todos os nossos crescimentos, todo aumento foram suspensos, tudo foi retirado da gente. Enfrentamos uma pandemia, agora nós estamos vivendo a questão das licença-prêmio, que muitas pessoas estavam contando de poder ter um dinheiro extra para repor a tantas perdas, e a gente viu entre ontem e hoje que foi muito pouco, muitas poucas pessoas foram beneficiadas, foram contempladas, né, com a venda. E o que nós estivemos analisando? Que não tem transparência nenhuma na pontuação, na classificação. Então, sim, o SISMEC vai requerer uma informação, requerer que a prefeitura esclareça essa situação, porque precisa ter transparência. Como é que a gente vai saber que aquela pontuação está correta, se nós não sabemos quando que aquela matrícula entrou na prefeitura, né, foi admitida, nem a idade que aquela matrícula, que o dono daquela matrícula tem, se ele está de acordo a ter uma pontuação maior do que a minha, sim ou não. Outra questão, pessoas com 4 licenças vencidas não foram contemplados, outros têm uma licença vencida e foi contemplado. Então, todas essas explicações a gente vai
solicitar a gestão. E, então, mais uma situação em que o servidor, principalmente o servidor da saúde, que teve à frente dessa pandemia, foi agora desvalorizado novamente. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Temos uma legislação que nos ampara agora e vamos à luta. Doutor, por favor, então, fale para os aposentados um pouquinho mais nessa nossa live. Certo. Raquel, obrigado, desculpe. Veja, novamente, o nosso entendimento, ok? Que é o que o sindicato vai lutar para que os servidores tenham. Então, o que acontece? Os servidores que se aposentaram, que fizeram jus à integralidade e à paridade, tá? Eles se aposentaram de acordo com algumas regras das carreiras aonde eles estavam, ok? A grande discussão que se existe doutor, no caso, implementou este novo piso salarial, isso vai impactar ou não na minha folha de pagamento, onde eu recebo meus proventos, tá ok? O sindicato entende que sim, certo? Por quê? Porque vai haver uma alteração de vencimentos dos salários dos servidores da ativa que estão em carreira, por conta do piso salarial, e de acordo com para os servidores que se aposentaram com a integralidade e a paridade, tá? Principalmente a questão da paridade, que nós vamos deixar bem claro, houve aumento, houve acréscimo para o servidor da ativa, este aumento, acréscimo se aplica aos inativos, tá? Esse é o nosso entendimento, vamos trabalhar agora para que isso também reflita nos servidores aposentados, tá ok? Doutor, pode não ser feito desta forma? Veja, tudo no mundo jurídico pode acontecer de várias formas. Não ocorrendo, o que nós vamos fazer? O jurídico vai, ou individualmente, ou coletivamente, ver como tratar cada aspecto para cada um de vocês, tá bom? Aqui eu acho que era isso. Obrigado. E só mais uma palavrinha aqui com relação ao desvio de função. Então, conforme a explicação do doutor, o que leva nós a entender? Que quem não entrou com a ação, gente, procure o SISMEC, filie-se, procure o doutor Márcio e entre com esta ação, porque vocês estão perdendo direitos e são os últimos 5 anos que pode cobrar, e já vai estar adiantando para que os direitos ainda se agreguem ao novo piso salarial. Então, tem aí o convite, quem ainda não entrou, por favor. Eu vou passar para a Marinei encerrar a nossa live de hoje. Obrigada, boa noite. Bom, eu queria agradecer também a Raquel, ao doutor Márcio, eu acho que foi bem claro, ficou bem esclarecido bastante para a gente, que é mais leigo, né? Gostaria também de pedir para quem estiver assistindo pelo YouTube, dar o joinha lá, clicar para ver se está gostando, assim a gente vai, talvez mais para frente, fazendo novas lives, tirando mais dúvidas. O meu muito obrigada.